Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui. Um vídeo rápido aqui, porque me enviam muita coisa no WhatsApp e eu guardo para todo mundo que me manda coisa no WhatsApp. Pode ter certeza que está guardado, está numa pasta, está organizado, nomeado e com relação aos temas, né, de cada vídeo ou de cada postagem, seja o que for, tá tudo organizado. Então eu vou soltando aos poucos, porque não tem como soltar tudo de uma vez e principalmente porque fazendo de forma cadenciada acho que fica melhor. Mas a gente vai ver alguns vídeos aqui que são engraçados, mas ao mesmo tempo tristes, porque provam mais uma vez que tudo que a gente fala aqui é verdade, né? O adventismo do sétimo dia é subserviente a Ellen White, a teologia adventista é dependente de Ellen White, a sua salvação é dependente de Ellen White, todos esses pontos que a gente fala aqui o tempo todo. Mas quando a gente mostra, fica melhor, fica mais fácil, né? Então eu vou colocar aqui dois contextos, tá? Primeiro contexto são 3 vídeos. Acho que é um adolescente, é uma criança, acho que é um adolescente, um rapaz, deve ter 13 anos, acho que 13, 14 anos no máximo, uma criança. E ele decidiu fazer conteúdo na internet agora. Agora ele é influenciador adventista. E pela comunicação dele, você vai perceber que ele tem futuro. Mas o contexto todo é o seguinte: a igreja adventista é dependente de Ellen White, a igreja adventista precisa de Ellen White. O membro adventista, se não acreditar em Ellen White, vai perder a salvação. Será que isso vai acontecer? Então a gente vai mostrar, eu vou mostrar para você aqui o que eles falam, tá? E na verdade um vídeo específico, que vai ser o último vídeo, que vai refutar, na verdade, o apologista mirim adventista, que tá empolgado, mas tá precisando de alguma orientação, coitado. Mas vamos lá, vou colocar aqui alguns vídeos e você vai acompanhar comigo e reagimos juntos, tá bom? Para você ter uma ideia. Ele geralmente está sempre assim, muito imbatível, né? Está lá muito tentando lutar a favor da igreja remanescente. E ele decide responder algumas perguntas, caixinhas de perguntas que aparecem, e algumas pessoas tentando alertar o menino. É uma criança ainda, mas tentando alertar para que ele está no caminho errado. Mas tudo bem. Ele está aqui respondendo a um comentário aqui. Olha só como ele responde. Preste bem atenção. Olha, tu tá errado, hein? A gente consegue provar todas as nossas doutrinas unicamente com a Bíblia. Inclusive, um dos pilares da igreja adventista é justamente o sola escritura. Não existe teologia White dentro da igreja adventista. Você pode, por exemplo, ler o livro Nisto Cremos, que é o livro que vai trazer as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e lá no seu prefácio já diz: os Adventistas do Sétimo Dia contêm a Bíblia como seu único credo. Os escritos de Ellen White não estão acima da Bíblia. Então, os escritos de Ellen White não estão acima da Bíblia. Preste atenção. Se você tivesse estudado um pouquinho mais acerca do Adventismo, você saberia disso. Opa, bem calmo ele, bem tranquilo. A tonalidade, é o tom do apologismo adventista, é mais ou menos nessa linha. Quando começa cedo assim, acabou de sair, tá cheirando a leite ainda. Quando tá começando novinho ainda, é melhor ainda, porque eles conseguem controlar mais a cabeça da criança. Vamos colocar mais um para vocês, olha esse. A teologia White distorce a Bíblia, e isso é uma mentira, até porque não existe dentro do Adventismo teologia whiteana. Todas as nossas doutrinas são pautadas somente na Bíblia. Agora, eu te indicaria você ler pelo menos o livro Nisto Cremos, para você não ser um crente desinformado e sair espalhando mentiras por aí. Nesse livro você vai encontrar as nossas 6 doutrinas subdivididas em 28 crenças fundamentais, todas elas pautadas somente na palavra de Deus. Então faça isso para você não ser um crente mentiroso, espalhador aí de fake news. Opa, mais um aqui, o último aqui do Kit Mirim, vamos lá. Adorador de Ellen G. White julgando outras pessoas. Bom, pelo que eu vi aqui, eu acho que tu gosta de defender reteté, coisa que é antibíblica. Eu quero ver tu mostrar na Bíblia algum apoio para esse tipo de patifaria. E outra, eu acho que tu é fã de Ellen G. White, então deve também conhecer muito sobre o que ela escreveu. Então eu te desafio a participar de um debate comigo lá no TikTok. O link tá aí no perfil. Entra aí, marca o J, a gente pode comentar a respeito do que Ellen White escreveu. Se tu conseguir provar
que ela é uma falsa profetisa, eu dou o braço a torcer. Bom, como eu sei que provavelmente tu vai arregar, então tá aqui o meu recado pra ti. Fica quieto, já que tu não sabe o que tu tá falando. É um exemplo. Os pais desse rapaz aqui devem ter educado esse rapaz muito bem, assim. Eu fico orgulhoso e dou aqui os meus parabéns à mãe e o pai desse rapaz que estão aí, olha, muito bem, parabéns aí pela educação que vocês deram a essa criança aí, um apologista aí que está com tudo. Daí tá seguindo a trilha, né, seguindo os passos aí dos maiores apologistas, né, adventistas, com uma linguagem bastante calma, mansa, né, exatamente seguindo literalmente o que a Bíblia apresenta. Mas muito bem, vocês viram a apresentação do rapaz, a gente tem que desconsiderar por questões da idade. Então, por ele ser basicamente uma criança, então a gente tem que desconsiderar alguns pontos, ele ainda não tem um nível de maturidade nem experiência suficiente para entender o contexto da igreja adventista. O que ele está fazendo é como se fosse um papagaio. O papagaio, ele é um animal que consegue verbalizar algumas palavras, então, pela repetição. Então, quando o animal repete, ouve muitas coisas repetidas, ele é treinado para isso, ele repete as palavras que o dono treina, né? Então, o dono desse menino é a igreja adventista. Então, a igreja adventista treina ele, e ele, como se fosse um papagaiozinho pequeno, ele repete o que a igreja apresenta. Agora, ele apresenta alguns pontos que ele falou que não existe teologia whiteana, que a igreja adventista é baseada no sola escritura. São coisas, assim, complexas para a idade dele, para entender, mas ele está literalmente repetindo algo que talvez o pastor da cidade dele, ou os anciãos, tenham inspirado ele a dizer. Por que isso é uma grande mentira? Por que esse rapaz está aí se esforçando, talvez, de forma sincera, talvez, defendendo a igreja adventista, com essa razão, com esse objetivo, talvez, de ajudar as pessoas a encontrar a igreja remanescente, assim por diante. Agora, como é que você refuta, independente da idade, tá, gente? Eu não tô nem levando muito a sério o rapaz porque ele é jovem. Mas como é que você refuta esse tipo de argumentação adventista? Utilizando os próprios adventistas. Você utiliza os próprios adventistas, pregadores, pastores, para fazer esse trabalho, porque o conflito de exposição do que é o adventismo, ele muda de esquina para esquina. Então você vai numa igreja, a apresentação do adventismo é uma, você vai numa outra igreja, ali já tem uma galera mais fanática, você vai numa outra, tem uma galera mais meio a meio, mais fundamentalista, mas deixa usar brinco. Então toma café, mas acha que a salvação é pelo sábado, pelo 10 mandamentos. Uma das coisas que o adventismo como organização tem dificuldade é que cada adventista cria o adventismo que ele quiser. Se você não quiser acreditar em Ellen White e ser adventista, você continua. Se você quiser tomar 10 litros de café durante a semana e ser adventista, você toma. Se você quiser comer carne de porco, se você quiser acreditar em decreto dominical ou não, crie o seu adventismo. Crie o adventismo que você quiser criar, inventa o seu buffet de doutrinas, tem 28. Pega aquelas que você mais gosta, aquelas que tem Nutella, um pouco de baunilha, tem ali um gostinho que você gosta, monta o seu kit adventista e segue, fala que você é adventista. Então, o adventismo imaginário desse menino é o adventismo de outra pessoa é outro. Então, cada adventista cria o seu próprio adventismo. Só que, no final das contas, o que conta dentro do contexto apologético é o que está escrito nos livros, é o que está escrito na literatura, é o que está escrito na crença, né? Então eu vou colocar aqui agora um vídeo de um adventista que vai refutar basicamente tudo que esse rapaz falou de uma outra perspectiva. Pior ainda a perspectiva, porque envolve ainda a salvação. Pior, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês, trocar de lado, vou colocar o vídeo aqui para vocês ouvirem da boca do adventista. Aqui não é gente que é contra o adventismo, é o adventista falando, tá bom? Vamos lá. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Esse texto, só uma pausa rápida, esse é um texto de Ellen White, que ele está lendo, Mensagens Escolhidas, volume 3, eu estou aqui na frente do frame, mas é porque para a gente ficar ao mesmo tempo, né?
Mas é um texto de Ellen White que ele está lendo dentro da igreja. Esse evento que está acontecendo aqui é dentro da igreja adventista, ok? Só para deixar claro, tem até o login aqui, IASD Toronto, parece que deve ser nessa igreja que esse evento está acontecendo, tá? Então ele fez uma leitura dizendo que os adventistas que se colocam sob a bandeira de estandarte de Satanás, já li esse texto várias vezes aqui no canal, abandonaram primeiro as advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Lembra algo que eu falo sempre? Testemunhos dentro do Adventismo do Sétimo Dia significa livros de Ellen White. Eu repito isso constantemente aqui. Então aqui, testemunhos do Espírito de Deus são os livros de Ellen White, as visões de Ellen White, os jornais, as revistas, artigos, cartas, seja o que for. O que saiu da cabeça adubada de Ellen White é testemunhos do Espírito de Deus, tá bom? Então ele está dizendo aqui, lendo um texto de Ellen White, falando, se você perder a sua confiança em Ellen White, coisas ruins vão acontecer. Você vai estar abaixo, né, embaixo do estandarte de Satanás, ou seja, você vai ser um servo do diabo. Você vai servir o diabo, você vai ser um feroz agente do mal, de Satanás, se você rejeitar os livros de Ellen White, tá bom? Esse é o contexto, para você entender. Vou deixar ele seguir agora. Vamos lá. Isso é pesado. E o que significa isso? Muitos adventistas do sétimo dia que renegam os testemunhos de Ellen White, renegam a profetisa do Senhor que foi inspirada pelo Espírito Santo. Isso aqui, quando os adventistas começam com rejeitando Ellen White, quando os adventistas do sétimo dia começam falando que ela não foi inspirada, falando que a gente não deve dar os ouvidos a Ellen White, relativizando os testemunhos, é quando começa a apostasia ômega. A apostasia alfa foi quando o John Harvey Kellogg, ele virou panteísta na época de Ellen White. Ele era um médico da obra missionária adventista e ele virou panteísta, porque ele começou a renegar o espírito de profecia. E a mesma coisa, antes da volta de Jesus, vai acontecer com o povo de Deus, quando rejeitam os testemunhos do espírito de profecia, acontece a apostasia ômega. E pode ter certeza que o caminho, quando você vê uma pessoa que começa nesse caminho de rejeitar Ellen White, se não voltar atrás, o caminho certo é a apostasia. Tá aí, um trecho rápido, para não deixar essa ladainha tomar muito conta do seu dia, você não merece, hoje é sexta-feira, final de semana chegando, a hora de relaxar, né? Ficar mais tranquilo, acho que é feriado no Brasil, né? O absurdo, voltando no menino, né? Voltando no rapaz, o absurdo do rapaz é dizer que a igreja adventista não é baseada em Ellen White. Talvez seja importante esse menino, a criança, tentar entender e compreender de fato o que significa espírito de profecia dentro da igreja adventista. Porque espírito de profecia na igreja adventista é isso aqui. Isso que você está vendo aqui do lado é o espírito da profecia. Mas no caso, a gente sabe que é o espírito das trevas, envolvendo a mente dessa vítima, que é esse homem que está pregando na igreja adventista, uma vítima tomada pelo espírito daquele anjo acompanhante, que acompanhava Ellen White, que dominava Ellen White, que dormia com Ellen White, que estava ali toda hora no pescoço de Ellen White, controlando as experiências espiritualistas de Ellen White. Então, esse indivíduo que está pregando nessa igreja, o que ele está falando é nada mais, nada menos do que a verdade, do que de fato é o Adventismo do Sétimo Dia. Ellen White, seus escritos, os seus chamados testemunhos, fazem parte da sua jornada de salvação. Se você não crer em Ellen White, você vai consequentemente alcançar a apostasia. Se você não crer em Ellen White, automaticamente é para o inferno que você vai. Se você duvidar dos testemunhos de Ellen White, você vai estar sob a bandeira, abaixo, né, da bandeira do diabo. Ah, mas veja só o que aconteceu com Kellogg. Kellogg, ele rejeitou todas as questões de Ellen White, ele rejeitou os testemunhos, olha o que aconteceu com ele, se apostatou, virou um panteísta. Talvez seja uma pessoa sem informação,
dizer que a grande crise entre Ellen White e Kellogg não tem absolutamente nada a ver com qualquer posição que o Kellogg tenha com relação a Deus, Espírito Santo, Jesus, pessoas, criação, natureza. Isso não tem absolutamente nada a ver com a crise que existia entre Kellogg e Ellen White. A crise entre os dois não tinha absolutamente nada a ver com teologia. Não tinha absolutamente nada a ver com o contexto do entendimento de quem era Deus ou quem não era. Kellogg sabia quem era Ellen White. Kellogg sabia exatamente o caráter daquela mulher. E ele sabia exatamente o que ela estava tentando fazer. Com suas visões e cartas, com seus conselhos e com as suas interferências dentro lá do sanatório, onde Kellogg liderava e tomava conta. O contexto da briga entre Kellogg e Ellen White não tem absolutamente a ver com fé, com teologia. Tem a ver com algo muito mais profundo e mais sério que poucos adventistas conhecem. Mas talvez seja tema para um outro vídeo. Então, para o rapaz que está ouvindo aqui, está falando essas bobagens na internet, tentando defender o adventismo de uma forma ou de outra, esse rapaz, o que ele acabou de dizer, esse pregador nessa igreja, reflete o que de fato é o adventismo do sétimo dia. Reflete o que de fato é a crença adventista em Ellen White. Se você não crer em Ellen White, o que vai acontecer com você? Vai para a boca do tigre. Aliás, o próprio Leandro Quadros, aliás, acho que eu tenho um vídeo do Leandro Quadros aqui, deixa eu até ver se eu tenho, porque cabe perfeitamente, porque aí fica mais um vídeo para o rapaz, ele refletir. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo do Leandro Quadros aqui, eu baixei esse vídeo em algum lugar, eu vou tentar achar esse vídeo aqui, para ver se eu consigo passar para vocês. Mais um vídeo falando, olha, tá aqui, ó, o absurdo no contexto da crença em Ellen White, da crença absurda, absoluta, nos escritos de Ellen White, ligando você à salvação. Eu vou ver se eu encontro aqui, e eu coloco aqui também para vocês pensarem. Mas, mais uma vez, rejeitar os escritos de Ellen White é rejeitar e colocar a sua salvação em risco. Agora, se isso não é crer numa teologia whiteana, eu não sei o que é. Se acreditar nos escritos de Ellen White é fundamental para a sua salvação e para evitar a apostasia, a gente não está mais falando nem de teologia whiteana, nós estamos falando de salvação whiteana. Salvação. Bom, fica aí meu abraço para vocês. O vídeo do Leandro Quadros vai na sequência para fechar o vídeo. Um bom final de semana para vocês. A gente vai se ver no próximo vídeo. Porque refutar adventista é bom demais. Vamos lá, abraço. Outro detalhe, irmãos. Ler os livros da senhora Ellen White. Eu já acredito que uma pessoa que lê um por ano, ela já está bem mal espiritualmente. Agora, se ela não lê nenhum por ano, tá ali, ó, com um pezinho no inferno. Porque, irmãos, rejeitar a mensagem profética é muito perigoso. Meus irmãos, se nós damos mais tempo para as redes sociais do que para a Bíblia e os escritos da senhora Ellen White, irmãos, eu não sei para qual céu que nós vamos, só se for para o céu da boca do tigre, eu repito.